Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e você está no canal Gati UF. O vídeo de hoje é sobre os tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. Enfim, o nosso canal aqui está entrando um pouquinho na psicanálise, bem de levezinho, sim, bem de levinho, para falar como Carl Gustav Jung fez a sua teoria de personalidade, porque a teoria do Jung foi muito legal, ela serviu de base para teorias modernas, como o modelo MBTI, que é um modelo usado até hoje, com muitas críticas, mas utilizado até hoje. Então, o Jung, talvez dos psicanalistas, seja o meu preferido, assim, para mim seja o menos pior, vamos dizer assim, né? Então, deixa o seu like e vamos para o nosso vídeo. Esse vídeo aqui, então, é a primeira parte sobre a nossa playlist de MBTI, tá? Então, eu peguei esses slides, eu estou citando Luiz Marcelo Alves Ramos, tá? Foi quem fez esse slide, é esse daqui. Eu não o conheço, assim, só para dar uma referência, mas como eu peguei o slide dele para começar, assim, depois eu saí editando tanto que o negócio ficou meu, mas claro que tem que dar referência mesmo assim, né? Então, eu parti dos slides do Luiz Ramos, não o conheço. Enfim, se Luiz Ramos estiver assistindo, já deixa um like, deixa nos comentários para eu saber que tu viu, já deixa qualquer coisa, assim, críticas, comentários positivos, super bem-vindos. Vamos falar do Jung, né? Então, em 1920, o Carl Gustav Jung, ele era um psicólogo, psiquiatra suíço, ele é um dissidente da psicanálise, né? Na verdade, todos os discípulos do Freud foram dissidentes dele, assim, ou cara para ninguém concordar com ele, assim, todo mundo era dissidente. Na verdade, não, todo mundo concordava com ele, não, mas espera aí, tem uma coisa que eu quero fazer diferente, assim. Então, todos os famosos fizeram alguma coisa diferente do Freud, né? Então, o Jung, ele é o fundador da psicologia analítica, que é diferente de psicanálise, ele inventou outro nome, eu analisando essa semana, a semântica, psicanálise tem a análise e psique é psicologia, enfim, não sei qual é a diferença, mas de qualquer forma, se você for psicanalista, já deixa nos comentários que eu já aprendo aqui, né? Mas ele publicou o livro Tipos Psicológicos, em que traçou o quadro teórico sobre os tipos de personalidade, trazendo importantes elementos para a compreensão da psicologia, de si mesmo e do outro, um conhecimento fundamental para a importância do autoconhecimento e a melhoria das relações humanas, né? Então o Jung, ele foi o cara que começou a estudar psicanálise. Isso é muito legal. Estudou psicanálise é óbvio, mas ele começou a estudar personalidade. Então ele se aprofundou na questão da personalidade, né? E ele começou, a primeira sacada dele, a primeira coisa que ele criou, foi essa coisa de extroversão e introversão, que são as nossas disposições psíquicas, tá? Ou atitudes, né? Então ele indicou que a libido, essa é a ideia, ele parte da libido, para a psicanálise é tudo sexualidade, libido, energia psíquica, né? Ela vai fluir em dois sentidos, só pode fluir em dois sentidos. Um que é o da extroversão, que é de dentro para fora, se expande, tudo que está dentro se expande para fora, e as atitudes são orientadas por fatores objetivos, externos, ideias, conceitos, objetivos, pessoas, valores, objetos socialmente valorizados, tá? Então essa é a nossa ideia, né, principal, que tudo vai focar para o externo também, tá? Então, isso é sentido de extroversão, tá? É uma palavra que a gente usa no nosso cotidiano, mas poucas vezes a gente para pensar no que seja extroversão. Assim, a gente está falando de uma coisa extroversão, de dentro para fora, de saindo para o exterior, né? Então, isso que é extroversão, né? E introversão, assim, introduzir para dentro, né? Nós estamos falando de fora para dentro da psique. Então as coisas vêm de fora e entram para dentro da psique. A pessoa está absorvendo as coisas, a pessoa introvertida. Então as atitudes são orientadas por fatores subjetivos internos, né? Por isso que é intra, é interior, ideias, conceitos, objetos pessoalmente valorizados, enfim. Então
é um sentido muito da introversão do interno. Extroversão e introversão estão presentes em todas as pessoas. Todo mundo é introvertido e extrovertido ao mesmo tempo. Isso é bastante legal. De duas formas opostas e complementares. A gente é oposto de uma forma... a gente tem essa introversão ou extroversão e vai ter o outro como uma função complementar. Se eu sou introvertido, minha função complementar é extroversão, né? Então, uma vai ser a disposição principal, diferenciada e que está a nível consciente, tá? Essa é a nossa principal, ela está na consciência. E a outra vai ser a disposição inferior, que está no nível da inconsciência, tá? Inconsciente. A primeira vai ser consciente e a segunda inconsciente, tá? A principal está no consciente e a secundária está no inconsciente, a inferior, né? Se no plano consciente predomina um determinado tipo de disposição, no plano inconsciente o que se verá vai ser a disposição contrária, que vai ser complementar, ela vai complementar a que está no nível consciente, tá? Então, uma em nível consciente, principal, e a outra que é sempre o oposto, vai estar em nível inconsciente, vai ser quem manda no nível inconsciente. É um aspecto de compensação da psique, assim. Então, se eu tenho uma saindo e a outra vai estar entrando, assim, se uma está é a principal, a gente tem a complementar, assim. Se não, sei lá, a gente vira se eu sou extrovertido no consciente e no inconsciente, eu viro o diabo da Tasmânia, assim. Eu acho que esse ali não deve ter uma função complementar, né? Então vamos dar um exemplo. Pessoa que é extrovertida, ela vai ser conscientemente extrovertida, inconscientemente introvertida, essa pessoa, tá? Então um está no consciente, outro no inconsciente. E o contrário, a pessoa introvertida, ela é conscientemente introvertida e inconscientemente extrovertida. Se pegar, por exemplo, sei lá, assim, então, o que é uma pessoa extrovertida? Ela tem aquela coisa para fora da extroversão que aparece, aqueles comportamentos, mas dentro dela tem alguma coisa mandando para quieta, assim, mandando ficar mais introvertida, né? E a pessoa que é muito introvertida, por dentro tem uma coisa dizendo sai para fora, assim. Então, a gente sempre tem essa função complementar. A gente tem uma coisa que a gente vê no nível que está no nível consciente, mas o complementar a gente não vê e está complementando. Então isso aqui é o nosso esquema, né? A gente vai ter um indivíduo extrovertido e o introvertido, né? Então tem a função consciente e a função inconsciente, tá? Consciente e inconsciente. Se a gente tem introversão como disposição principal, disposição inferior é a extroversão. E se a gente tem extroversão como disposição principal, a complementar é a introversão, né? Deixa eu sublinhar isso aqui que ficar tudo igualzinho. Então a gente tem esse tipo de coisa, só que eu queria que fizesse um paralelo com o iceberg, que a psicanálise gosta de dizer, que fazer esse paralelo com a questão de um iceberg, tá? Que a gente tem só a pontinha do iceberg para fora, tá? Só a pontinha do iceberg fica para fora. E o grosso aqui está dentro do iceberg. O principal está aqui dentro, tá? Então a nossa função inconsciente, tipo, isso aqui é coisa da psicanálise. O inconsciente ele é bem maior do que o consciente, tá? A psicanálise entende a coisa dessa forma. Eu não sei se é verdadeiro, o que eu penso sobre isso, mas tanto faz o que eu penso, o que o psicanalista pensa, nenhum dos dois consegue provar mesmo nada disso aqui. Então, tanto faz, né? Mas às vezes eu acho que é uma propaganda que a psicanálise faz, que o inconsciente é muito grande, assim, que é muito maior, assim, para valorizar um pouco a psicanálise como área do conhecimento, né? Não sei se é tudo isso, assim. Mas se o psicanalista também deixe o seu comentário, assim, que eu realmente não tenho uma opinião muito formulada sobre isso, queria ouvir um pouco vocês, né?
Mas então essa é a ideia é que isso aqui é um mar, né? Tipo, isso aqui é água, né? E a gente só vê a ponta do iceberg que está em cima da água, assim. Então tudo isso aqui a gente não vê, assim. Tudo isso aqui é inconsciente, a gente não vê. Tá, eu estou fazendo isso no introvertido, mas no extrovertido dá na mesma aqui, tá? Então essa parte não está vendo, só sobra a pontinha aqui do iceberg, que é o que a gente está vendo. Tá? Então esse é o nosso esquema da extroversão e da introversão para psicanálise. Só que aí, então, a gente... o Jung fez toda essa coisa com introversão e extroversão, que eu acho que é a primeira coisa que é mais fácil de ver, né? Mas existem as funções psíquicas, sensação, intuição, pensamento e sentimento, que Jung percebeu que a psique, além de ter essas duas disposições psíquicas, que são a introversão e a extroversão, também tem 4 funções psíquicas. Além das disposições, tem as funções. Tá? Então, são as 4. Então, a primeira, e ela vai funcionar nesse mesmo esquema, né? Sensação versus intuição, então são funções de percepção ou funções irracionais, também é o nome que se dá, para sensação e intuição, e pensamento e sentimento, né? São funções de julgamento ou racionais, tá? Então a gente tem as funções de julgamento e de percepção racionais e irracionais, enfim, e elas vão funcionar no mesmo esquema da introversão e extroversão. Então esse é o nosso esqueminha completo, as disposições são essas aqui, tá? Extroversão e introversão, e aí a gente vai ter as funções que são sensação e intuição, uma vai ser complementar, a outra é principal, e da mesma forma pensamento e sentimento, uma principal e outra a complementar, ou inferior, tá? Então esse é o nosso esqueminha do Jung. As funções de percepção ou irracionais, que são a sensação e intuição, se eu deixar claro que sensação e intuição definem as duas maneiras possíveis de receber informação sobre algo interno ou externo do sujeito. Então, sensação e intuição é como é que tu recebe as informações. Tá? São duas coisas. Se você recebe pela sensação ou pela intuição, como é que tu absorve as coisas do meio. Então, sensação é uma função privilegia. Sensação não é essa coisa de sentir sensações, não. A gente está falando dos sentidos, tá? Isso aqui é importante. Então, são informações recebidas pelos órgãos dos sentidos. Por isso que as sensações, né, táteis, degustativas, auditivas, olfativas, e me esqueci de uma aqui, tá? Mas a auditiva não devo ter dito, que são os 5 sentidos. Constando a presença sensorial das coisas que nos cercam no contexto do aqui e agora. Então essas são pessoas que percebem o mundo pela sensação. E, por outro lado, nós temos os intuitivos, né, que é uma função que vai além da sensação, né, buscando o significado. A pessoa já vai absorvendo o significado das coisas, em vez de absorver a coisa em si, pelos sentidos, o que está vendo, a pessoa começa a absorver significados, relações, possibilidades futuras das informações recebidas. A pessoa já sai raciocinando e criando coisas a partir do que está vendo. Então ela está indo além do que está percebendo. Ela não está diferente da sensação, que ela é mais pé no chão, assim, o que vale é o que eu estou vendo, né? Trata-se de uma apreensão perceptiva dos fenômenos, pessoas e objetos pela via inconsciente, tá? Então isso aqui é o Jung, psicologia analítica, enfim, que é diferente de psicanálise.
eles vão pegar tudo pela via inconsciente. Pessoas de intuição são pessoas que elas já estão absorvendo com o inconsciente, já estão olhando para o mundo concreto com o inconsciente de uma maneira mais direta, né? Então a intuição vê a natureza oculta desses fenômenos. E aí as funções de julgamento, ou funções racionais, que é pensamento e sentimento. Então vamos começar pelo pensamento. Essa função discrimina, julga e classifica os fenômenos a partir da lógica da razão. As pessoas do pensamento então, vão sempre usar a razão para fazer esses julgamentos. Isso aqui tem a ver com como é que tu julga as coisas, tá? Então, pessoas do pensamento vão usar a razão, buscando avaliar cada coisa, assim, avalia o pró, o contra, assim, de uma maneira objetiva, né, da natureza de cada fenômeno, para poder fazer seus julgamentos. E pessoas de sentimento, então, uma função que avalia os fenômenos a partir de uma dimensão valorativa, tá? São agradáveis ou não. Então o julgamento ele não é tão objetivo, mas envolve valores pessoais. São pessoas que qualquer julgamento que vai fazer sobre alguma coisa, para avaliar alguma coisa, ela vai colocar os seus valores pessoais no meio, assim, né? Tal como pensamento, eles julgam, então essa é uma função de como é que tu julga as coisas, né? Mas não pela lógica da razão, mas pela lógica de valores pessoais, tá? Que por sua vez recebem influência de valores sociais, que é evidente que todos os nossos valores pessoais têm a ver com valores sociais, como é que a coisa funciona na própria sociedade, enfim. Então isso aí é a maneira como essas pessoas fazem. Elas colocam seus valores pessoais para julgar alguma coisa, assim. Então vamos julgar um político se é bom, assim, ou ruim. Então pessoas que são mais pensamento, essas pessoas, enfim, vão avaliar o pró, o contra, fez isso de bom, fez isso de ruim, enfim, vão fazer aquele julgamento racional daquele político. E pessoas de sentimento, não, eu não gosto desse cara e não interessa o que ele faça, eu não gosto dele, então qualquer coisa que ele faça eu vou considerar ruim, assim. Tá. E isso também para pessoas, assim, tipo, eu não vou com a cara daquela pessoa, então não tem nada que me faça ir com a cara daquela pessoa. Não é um negócio objetivo, assim, tem a ver com valores pessoais, assim. Conceito de sentimento não deve ser confundido com o conceito de afeto e emoção, enfim, são conceitos diferentes, tá? A gente está falando de uma função de julgamento, assim, uma dimensão valorativa do julgamento, tá? Então não confundir essas coisas, eu sou a pessoa ser sentimental, não é com como que ela faz os seus julgamentos de valores, enfim. Então vamos para a dinâmica dos tipos psicológicos. De acordo com o Jung, o ser humano é biologicamente dotado de duas vias de adaptação ao meio onde vive, que é a extrovertida e a introvertida. Ambas são bastante eficientes no seu modo de ajustamento, tá? Não dá para dizer qual que é melhor, qual que é pior, tá? Tem funções que são melhores para determinadas situações, outras são melhores para outras. Por exemplo, para trabalhar com a coisa de informática, introversão é realmente fundamental, é bem importante, se tu for que a pessoa gosta de trabalhar nessas coisas de TI, de computador, enfim, tá? Agora, para tu ser, sei lá, cantor sertanejo, de cantor de qualquer coisa, palestrante, tu só precisa, enfim, tu precisa de extroversão, né? Introversão não vai te ajudar muito nesse tipo de atividade, tá? Então, são coisas diferentes, assim. Eu posso obter destaque na sociedade como introvertido e como extrovertido também. São boas, ambas são eficientes no nosso ajustamento. Assim como todas as pessoas possuem as duas disposições psíquicas, que é a introversão e extroversão, uma que vai predominar sobre a outra, também são 4 funções psíquicas, contudo em graus diferentes de potencialidade. Vai ter uma primeira função psíquica, que é a principal, uma desenvolvida, diferenciada, que é a consciente, é no mesmo esquema, né? Mais associada à disposição principal, tá?
mais associada à extroversão ou introversão. Então, a primeira função psíquica vai estar associada com essa disposição principal. Segunda função psíquica é auxiliar, tendo significativa atuação num plano consciente também, mas não só, ela já começa a já sair um pouco, ela é significativa, tá? Mas não é total, que nem a primeira, ou praticamente total. Embora também seja utilizado pelo consciente, está mais associada à disposição que é inferior. E aí a terceira função psíquica vai ter um desenvolvimento mais rudimentar, agindo num plano mais inconsciente. Então, da primeira para a segunda para a terceira, nós estamos cada vez mais caminhando para o nosso inconsciente. E ela está associada à disposição inferior, que é a quarta, né? Então é a inferior mais diferenciada num plano quase que exclusivamente consciente. Essa aqui já está bem enterrada lá dentro do inconsciente, tá? Associada com a disposição inferior também, tá? Que é ou extroversão ou introversão. Então a gente vê aqui de novo nosso esquema do iceberg, tá? Isso não é algo que está dentro de uma privada, isso é um iceberg, tá? Então a gente vai ter aqui a nossa linha divisória aqui do consciente, do inconsciente aqui, tá? Então a nossa função principal, função auxiliar, terciária, inferior, e aí a disposição aqui que é o consciente e inconsciente aqui, tá? Então a gente vai ter esse é o nosso esquema, tá? Então uma função principal, auxiliar, terciária e inferior, tá? O Jung indica que já na infância, né, é possível a gente definir o nosso tipo psicológico da criança. Assim, começa já na infância, a gente já tem esse tipo psicológico. Mas não tentem, pelo amor de Deus, não tentem mudar. Assim, a gente tem que compreender que as pessoas são diferentes. Se a criança é introvertida, deixa ela ser assim. Se é extrovertida, deixa ser assim. Não tenta mudar, porque através da educação... Então não se pode alterar a estrutura do tipo, porque isso vai prejudicar o bem-estar psíquico e físico, provocando-lhe mesmo uma neurose, pois a própria natureza da criança se insurge frente a essa imposição. Então é isso que é o resultado. Vai rolar neurose lá, enfim. Então não... vai dar problema, vai dar errado, vai dar chabu se vocês tentarem mudar, tá? Personalidade é um negócio que a gente tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é. A natureza dos tipos psicológicos também ela é dinâmica, isso é que é importante, porque pessoas extrovertidas elas vão ter os momentos de introversão, por exemplo, assim, tipo, são muito extrovertidas, mas de vez em quando ela vai para quieta lá, né? E apesar disso, a estrutura da tipologia psicológica quando ela é definida, então a estrutura básica, assim, né? A pessoa ela vai ter aquela tendência de ter maiores momentos de extroversão na vida dela. E isso é definido na infância e provavelmente a tendência é toda a vida ela ser uma pessoa mais extrovertida do que introvertida. Mas ela não vai ser extrovertida em todos os momentos. Às vezes a gente vai conseguir acalmar aquela pessoa, deixar mais quieta, né? Alguns inventários que existem, só para ter noção, é o Gray Wellwright, eu não conheço esse. O Myers-Briggs Type Indicator, que é o MBTI, que a gente vai conhecer depois, mas ele já é um negócio posterior, né? Que nós vamos ver no próximo vídeo. O QATI, esse sim é bem famoso e esse avalia a tipologia junguiana mesmo. Ele é um teste aprovado pelo SATEP-SI no Brasil. Eu não sei até quando, mas pelo menos está na lista dos testes aprovados. E o sistema Insights Discovery, que eu também não posso falar nada porque eu não conheço. Então, só para a gente concluir, né, os nossos 8 tipos psicológicos, a gente vai ter o extrovertido e o introvertido. Essa figura é exatamente a mesma, tá? Do extrovertido e introvertido, só muda o que está aqui. Aqui nós temos introvertido e aqui nós temos extrovertido. O resto é tudo igual, tá? Então, a gente vai ter o extrovertido com a função pensamento,
Se a primeira função ou a mais consciente for pensamento, a quarta função vai ser sentimento. Se a primeira função for sentimento, a quarta função é pensamento. Eles sempre são opostos. Pensamento é o oposto do sentimento. Se a primeira for sensação, o oposto é intuição. Se for intuição, o oposto é sensação. Tá? Agora deixa eu sublinhar que não sublinhou aqui. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Tá? E aí a gente vai ter sensação ou intuição como segunda e terceira função, sensação ou intuição, porque a gente tem aqui da família do pensamento e sentimento, então a gente tem da outra família no meio. Se é da família de sensação e intuição, os extremos, o meio do sanduíche vai ser da família do pensamento ou sentimento. Isso vale para pessoas extrovertidas, né? E também para introvertidas. É a mesma coisa, a mesma figurinha, assim, tá? Só mudou que uma hora eu botei os extrovertidos e outra hora eu botei os introvertidos. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like porque apoia o canal, apoia muito o canal. Seu like é super bem-vindo, seu like acalenta o meu coração, seu like melhora a minha personalidade, né? E é uma retribuição para um produtor de conteúdo, sempre é útil, né? E se inscreva no canal caso você queira também ter acesso a mais vídeos como esse. Deixe ativado o sininho para ser notificado quando eu publicar um vídeo novo, né? E você sempre vai ter conteúdos desses relacionados à psicologia. Conteúdos vão ajudar na sua vida, vão ajudar na sua formação de psicólogo. Então eu recomendo muito a inscrição no canal com a ativação do sininho das notificações. Isso vai ser muito legal para você e para mim também, mas eu sempre digo que o like é para mim e a inscrição é para você, né? Então tá, eu vou ficando por aqui, deixo aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!